Joia! E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Então vamos para mais um vídeo e a gente vai ver um pouquinho sobre orientação a objetos. Vamos fazer alguns exemplos aí usando o Visual Studio C Sharp, .NET. Então a gente vai criar uma aplicação de console. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados à orientação a objetos aí, beleza? Então vamos lá. Exemplos. Ó. Vou criar minha aplicação. Avançar, a gente vai usar a versão 6. Pedir para criar a solução. Bora. Boa, aplicação criada. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre orientação a objetos. A gente vai passar um pouquinho ali no DDD. A gente não vai ver tudo, né? Tem bastante assuntos ali. Mas a gente vai ver a parte de atributos e o relacionamento, nível de visibilidade. E a gente vai fazer uns testes na prática aí. Beleza, então só uma revisãozinha bem rápida. A gente tem as classes aqui no C Sharp, né? E a partir das classes a gente consegue criar os nossos códigos. Então, usando classe, a gente consegue pegar qualquer coisa do mundo real, a gente abstrai a ideia ali e consegue transformar em código isso para a gente poder usar nas nossas aplicações, nos nossos apps. Beleza? Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa. Eu quero transformar isso em código. Então, eu vou utilizar aqui esse recurso de classe e através da minha classe, eu consigo criar, por exemplo, a definição para uma pessoa. Então, se a gente pegar aqui, ó, minha classe pessoa, e eu estou mapeando, né? Eu estou transformando isso em código, a gente pode pegar algumas características referente à pessoa e aí a gente consegue mapear isso. Então a gente tem aqui os atributos e a gente usa aqui temos as propriedades. Eu posso, por exemplo, ter para uma pessoa, ela vai ter um nome, ok? Então pessoas elas possuem nome e aí ela tem muitas outras características, tá? Então, a gente pode ter, além de nome, aí você pode ter idade e assim segue, tá? Agora, quando a gente usa numa aplicação, no sistema, então, por exemplo, eu estou tratando lá com clientes. Cliente seria uma variação, cliente é uma pessoa, só que quando eu estou tratando cliente especificamente, lá seja para uma loja, um e-commerce, não faz sentido eu utilizar pessoa, eu vou trabalhar com cliente mesmo, né? Então, o que que eu faço? Eu estou abstraindo aqui essa ideia que tem uma pessoa, ela vai ter algumas características, só que na minha aplicação, no meu sistema, eu vou trabalhar com cliente, não pessoa. Cliente seria uma variação de pessoas, tá? Então, essa minha classe pessoa, ela não vai ser usada, não vai ser instanciado de fato na minha aplicação. Então, essa classe eu crio como ela abstrata, tá? E o que que é essa classe abstrata? Ela me ajuda a mapear, definir as características, é, os comportamentos de determinado cenário, contexto que eu estou analisando. Só que ele não é usado na prática, ele vai ser a base para poder usar na minha aplicação. Então eu vou ter aqui, pessoa tem como característica, ela tem um nome. Mas na prática, para o meu sistema, a gente vai trabalhar com cliente. E aí vai entrar a relação de herança, tal. Então a gente vai criar uma outra classe aqui. Eu vou chamar ela de cliente. E um cliente, ele é uma pessoa. E vai ser ele que a gente vai usar na nossa aplicação. Só que eu não quero ter que colocar novamente aquela característica aqui, senão estou repetindo o código. Nesse caso, nesse exemplo, é apenas uma propriedade. Agora, pense se eu tivesse umas 10, 15 propriedades. Eu ia ficar replicando isso no meu código. Então, a gente tem uma parte na orientação a objeto que permite que a gente reutilize código, a gente consiga reaproveitar uma parte do que a gente já implementou. E nesse contexto é aí que entra o conceito de herança, tá? Então eu quero que o meu cliente ele herde as características da minha pessoa. Então a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai colocar dois pontos, opa, aqui na frente do cliente, e aí eu coloco pessoa. Dessa forma, eu estou fazendo com que esse meu agora, ó, minha classe cliente, ela tenha esse atributo pessoa para ele, tá? Atributo pessoa, não, perdão, atributo nome. Joia, beleza. Tá. O que mais? Ah, para o meu cliente, na minha aplicação, ele vai ter também aqui o ID, né? Que eu vou cadastrar na minha base, fazer minhas pesquisas, e eu vou ter aqui meu cliente. Legal. A gente vai ver mais alguns conceitos sobre isso, mas antes vamos fazer alguns testes com essas duas classes, pessoa e cliente. Vamos ver o comportamento delas para a gente usar na prática na nossa aplicação. Então a gente vai vir aqui naquela classe principal, na Program,
Vamos deletar esse Hello World. E eu vou ter um método aqui que ele executa a minha aplicação, nosso cenário de testes. Execute. Ele não existe. Vou dar um Ctrl ponto em cima do nome e vou pedir para gerar esse método aqui embaixo. Boa. Primeira coisa, vamos fazer uns testes com a nossa classe pessoa. Então a gente vai ter aqui, ó, pessoa, pode chamar de pessoa mesmo, e vamos tentar instanciar esse objeto, né? Então, primeira coisa que a gente tem aqui, a gente está tomando um erro na hora de fazer o new. Só antes da gente analisar esse erro, você ainda não criou objetos, tá? Nunca trabalhou com classes, eu tenho... Eita, parece uma telinha para atrapalhar a gente aqui. Mas eu tenho a minha classe pessoa. Classe é o mecanismo que eu tenho para poder mapear uma série de objetos. Eu posso criar objetos a partir dessa minha classe, tá? Objeto é a definição concreta da minha classe. Então eu vou criar literalmente pessoas. Então eu vou definir pessoas que possuem nomes, tá? E aí é que entra a criação dos objetos. Para criar um objeto, eu vou definir o nome da classe que eu tenha criado. Eu coloco um nome para esse meu objeto. E aqui, desse jeito aqui, ó, eu já teria criado um objeto. Só que esse objeto, quando eu executo o código, ele vai estar como nulo. Eu não instanciei, eu não aloquei ele ainda na memória do meu computador, lá na pilha de processamento, lá do .NET, tá? Então, para poder instanciar, criar esse objeto de fato, é que eu estou definindo, né? Como se estivesse criando uma variável. Aí é que entra aquela palavrinha chave new. Então, a partir desse meu objeto que eu declarei, eu vou fazer um new, instancio, e aí eu coloco o nome da minha classe e eu consigo criar o objeto. Só que ele está dando um erro para mim. E ele está falando aqui, ó, você não pode, ó, cannot create an instance of the abstract type or interface pessoa. Então ele fala que você não pode criar um objeto a partir de uma classe, de um tipo abstrato. Se eu remover essa palavrinha-chave que é abstract da minha classe pessoa, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vou dar um Ctrl Shift V para ele compilar novamente. Você vai ver que aí ele vai permitir eu fazer isso. Tá? Então, ó, aqui eu estou declarando um objeto e aqui eu estou instanciando ele de fato. E na prática, geralmente, a gente faz assim, a gente faz em uma linha só. Tá? Ó. Então a gente já cria e já instancia ele. E aí ele permite. Só que para o nosso cenário, eu não vou usar pessoa, não faz sentido. É só para eu definir. Por isso que ele fica como abstrato. Então, o primeiro conceito aí, eu não consigo instanciar classes abstratas. Beleza? Boa, tá bom. Mas eu consigo criar uma classe normal. Quando eu não estava com abstract, eu consegui instanciar pessoa. Então vamos para a nossa segunda classe, que é a cliente. O cliente está herdando as características de pessoa. E se você olhar aqui na definição, ó, eu não tenho um nome aqui, eu tenho só o ID. Vamos fazer um teste agora com a minha classe cliente. Vamos lá então. Ó, tem o meu método aqui, execute. Vou colocar aqui o cliente. Vou chamar de cliente. Ó, fazer da mesma forma, em dois tempos, depois a gente junta numa parte só. Em duas linhas, né? Então, cliente, new, cliente. Ponto e vírgula, ele permitiu, tá vendo? Então agora ele deixa porque não é abstrato. Muito bem, agora vamos deixar isso em uma linha só, pra gente ganhar de código aqui. Ó. E aí um dos recursos que eu tenho para não ter que ficar tipando aqui, definindo o tipo da minha classe, até para o código não ficar, nossa, coloquei o tipo cliente aqui, instanciei cliente. Você pode usar esse recurso aqui do var para criar variável, e aí ele vai pegar dinamicamente com a forma como você está instanciando. Se eu estou dando um new cliente, ele vai entender, ó, se eu deixar o mouse lá em cima, que essa minha variável é do tipo cliente. E aí o código fica mais simples, né? Mas você pode trabalhar das duas formas, tá? Tanto usando o cliente, ou então usando o var. Legal. Agora vamos testar se essa herança funciona mesmo. Porque o meu cliente, olha, ele só possui o ID, não tem o nome. Então vamos fazer aqui, ó, cliente, que é o nome do meu objeto, ponto. E aí você vai ver aparecer tanto o ID, ó, vamos pegar o ID e definir o ID 1 para ele. Ele apareceu, e vamos ver se o nome aparece, ó. O nome aparece também, então eu consigo definir aqui essa propriedade, André. Então a minha relação de herança, ela realmente funciona. Minha classe cliente, ela herda todas as características da minha classe pessoa. Boa, legal. Agora, vamos avançar um pouquinho aí. Um outro conceito que eu tenho na orientação a objeto
E aí a gente começa a falar um pouquinho também do DDD, é que eu consigo otimizar isso, a criação de um objeto. Vocês estão vendo que eu estou tendo que passar aqui informação de cada uma das minhas propriedades para minha classe. E aí eu começo a ter bastantes linhas de código. Então, para simplificar isso, eu tenho um mecanismo dentro da minha classe que se chama construtor. Então, o construtor, ele auxilia com que eu crie os meus objetos. Para ficar isso de uma forma mais simples, aqui em uma linha, eu já consigo definir as propriedades dele e aí eu consigo trabalhar com esse meu objeto. Tá? Então, para fazer isso, eu vou criar como se fosse um método, só que ele vai ter o mesmo nome da minha classe, no caso, cliente. E aí aqui eu vou ter, abre e fecha parênteses, vou ter as chaves. Então esse aqui é o meu construtor. E aí, a partir dele eu consigo definir quais propriedades precisam ser passadas para instanciar esse objeto, de fato. Então aqui eu vou pedir que ele passe para mim um ID, que é um inteiro, e vou pedir que ele passe a informação do nome, tá vendo? E aí para atribuir isso, eu vou pegar agora no campo ID e vou definir aqui, ó. A minha propriedade ID vai receber a informação desse parâmetro ID. E minha propriedade nome recebe o atributo nome que eu passo aqui, ó. Então tá vendo? Ele está enxergando o nome, tá vindo por herança. Beleza? Defini aqui meu construtor. Agora dá uma olhada no que vai acontecer no meu código aqui, ó. Ele vai começar a dar erro na hora de instanciar. Por quê, ó? Ele está falando, ó, estou sem o argumento, eu não estou passando nenhum argumento para minha classe cliente, porque agora eu defini que para instanciar ele vai ter que obrigatoriamente passar essas informações, esses parâmetros, beleza? Então agora a gente vai fazer assim, ó. Aqui, o primeiro parâmetro vai ser o meu ID 1 e o meu nome. Vou passar aqui, André. Agora, ó, eu reduzo o código, tá vendo? O que eu tinha, então, se eu fosse usar, quebrar, né? Eu ia ter uma linha para poder declarar o meu objeto, uma segunda linha para instanciar. E aí, dependendo do número de parâmetros, de propriedades, eu ia ter lá 4, 5 linhas para poder criar aquele objeto de fato. Então, dessa forma, eu reduzo tudo para apenas uma linha. Então, o construtor ajuda a gente a fazer isso. Legal? Tá. Agora, pensa num cenário assim, poxa, mas eu não queria que meu código quebrasse. Não, eu vou voltar. Eu queria que eu tivesse mais opções. Tudo bem, eu poderia definir usando o construtor em uma linha só que eu quero, em alguns cenários, definir depois essas informações. E desse jeito, o meu código não está permitindo que eu faça mais isso, né? Então, como é que eu consigo resolver isso ou não dá para fazer, deixar isso dinâmico? Vamos voltar aqui na nossa classe cliente. E eu consigo, tá? Então, uma coisa que eu tenho também, além de criar os meus construtores, eu tenho um recurso aqui na orientação a objetos chamado de sobrecarga. A sobrecarga de métodos. Então, eu consigo pegar um método, no caso esse construtor, e definir vários tipos do meu construtor, várias versões dele. Então, o construtor, relembrando, eu vou ter um método que ele tem basicamente o nome da minha classe, só que ele não tem um tipo de retorno aqui, tá? Eu não coloco nenhum void, eu deixo sem e eu abro e fecho aqui chaves. Ó. Então, eu posso ter vários, a única coisa, a regrinha, eu não posso ter a mesma assinatura aqui, ó, o que eu passo como parâmetro para minha classe. Então, eu tenho nesse caso aqui, esse exemplo. Eu tenho que passar o ID e o nome, e aqui nesse daqui eu deixei sem parâmetros nenhum. Quando eu deixo ele sem parâmetros, aí eu permito com que eu crie um objeto da minha classe cliente sem passar nenhum parâmetro. E olha o que acontece agora no meu código. Agora ele não vai dar mais erro. Então eu posso trabalhar dessa forma. Crio o meu objeto, depois eu defino os valores para ele. Ou então eu vou ter aqui, ó, vou criar um segundo cliente. Cliente 2, instancio. E agora eu tenho a opção de passar também os valores direto. Vou reduzir só um pouquinho para melhorar a visualização. Ele aceita as duas formas, certo? Então aqui a gente passou pelo classe, objeto, herança, construtor e a gente tem aqui essa sobrecarga de métodos, tá? No caso de construtores. Que mais? Eu posso ter momentos na minha aplicação também em que eu tenho informação do meu cliente como nome, mas eu não sei qual é o ID dele. E eu quero também aqui no contexto da minha aplicação,
poder criar objetos clientes, mas depois eu vou passar informação ou obter informação do ID. Por exemplo, a gente não vai abordar aqui, mas só para a gente poder exemplificar melhor, só quando eu fizer a persistência dos dados em um banco de dados é que eu vou ter o meu ID definido. Então, eu queria também poder criar esse objeto informando o ID depois, tá? Ou não informando o ID no momento que eu crio. Então, uma das formas seria, eu posso criar aqui, ó, deixa eu copiar, opa, tá um pouquinho lento a minha máquina, criei um terceiro objeto, e aí eu vou definir apenas o nome para ele. Então, eu vou ter aqui meu objeto. Dessa forma funciona, e eu só não passei o ID, ó. Mas eu gostaria de fazer igual eu fiz por esse meu objeto 2, ó. Eu quero resolver isso em uma linha, só que eu não tenho o ID. Como é que eu resolvo esse problema? Vamos voltar lá na nossa classe. Eu vou criar aqui um outro construtor. Só que dessa vez ele vai funcionar desse jeito, ó. Então ele tem que ter lá o public, o nome da minha classe. E eu vou definir que eu quero passar apenas a minha propriedade nome. E aí eu vou fazer aqui, ó, nome recebe meu parâmetro nome. E aí desse jeito eu tenho 3 formas diferentes para eu poder instanciar a minha classe cliente. Legal? Então se a gente vier aqui, ó, agora eu consigo, por exemplo, não passar o parâmetro ID, e aí eu consigo passar apenas o nome no meu cliente. E agora eu tenho 3 formas diferentes de fazer, ó. Não estou passando nenhum parâmetro, estou passando 2 parâmetros, e estou passando aqui apenas um parâmetro. Quando eu faço aqui, ó, na hora que eu estou definindo um objeto, que é um cliente 4, quando eu faço aqui o new cliente, ó, e eu coloco aqui, abro parênteses, você vai ver que ele vai aparecer agora uma setinha que eu tenho algumas opções para poder criar o meu cliente. Ó, vai ficando dinâmico, tá vendo? Ele mostra a opção sem parâmetro, com parâmetro e com os 2 parâmetros. Tá? Então fica bem dinâmico o meu código e eu tenho várias opções para poder trabalhar com o meu objeto cliente. Legal. Agora vamos pensar num outro cenário. Eu tenho ali no DDD uma das formas, você vai ter várias, tá? Para poder definir seu código é que você deveria proteger a sua classe. Ela tem que permitir com que eu crie um objeto. Então a gente está falando ali na hora de fazer a instanciação dele, né? A instância usando esse new, essa palavrinha-chave, eu deveria conseguir definir as propriedades dele para poder criar o meu objeto. Quando eu falo definir essas propriedades, eu estou falando aqui do meu construtor. Ele permite a forma de eu definir esses atributos da minha classe. Só que eu não poderia permitir que o meu código ele consiga alterar isso diretamente. Porque aqui, ó, como ele está permitindo que eu sete essas informações, apesar de eu ter definido aqui as propriedades, se eu vier aqui embaixo em cliente 2 e eu quiser alterar diretamente o ID, eu posso setar aqui, ó, ID 1. Tá vendo? Ele permite eu fazer isso. E aí, então, quando eu estou trabalhando com DDD, você define o seu objeto, mas você não pode alterar ele diretamente. Isso daqui estaria ferindo essa regra. Então, como é que eu resolvo isso para ele não permitir? É aí que entra os níveis de visibilidade que eu tenho para os meus métodos e também para as minhas propriedades, para os meus atributos, tá? Então, poderia alterar isso daqui, ó, deixar com que não consiga alterar diretamente. E aí, eu só vou poder passar os valores a partir do meu construtor. Então, um jeito de você resolver isso, tem várias formas, tá? O jeito mais simples eu vou reduzir a permissão que eu tenho para poder manipular essa propriedade. Quando ela está como pública, qualquer um consegue fazer alteração. Mas se eu alterar ele aqui, por exemplo, para privado, eu vou fazer com que apenas a minha classe consiga ter acesso aqui nessa informação do ID. E aí eu não permito que outras classes alterem diretamente. E através aqui do meu construtor, eu consigo ainda acessar esse valor, tá? Só que se eu alterar ele aqui, ó, para privado, vamos ver o que acontece lá na minha classe program. Ó, você vai ver que ele vai dar erro aqui, ó, ele não deixa eu alterar diretamente. Então eu consigo resolver esse problema e aí eu consigo impedir com que o ID seja alterado diretamente. Beleza? Tá. Mas agora como é que eu mostro essa informação? Por exemplo, se eu quiser escrever na tela
a informação do ID do meu cliente. Vamos usar aqui o cifrão só para a gente poder colocar aqui a informação do objeto, né? Cliente.id. Olha, ele nem aparece para mim. Só que agora eu não consigo usar isso mais externo. E eu quero pelo menos exibir essa informação. Então eu poderia ter aqui, ó, o meu set, né? Permitir com que ele não set a informação, mas o get ele vai permitir eu poder manipular ele. Mas quando ele está ficando privado, a gente poderia fazer assim, ó. Meu ID ficou privado, né? Eu não consigo poder alterar ele, mas a gente vai criar um método para permitir com que eu consiga obter essa informação. Então a gente vai ter aqui, ó, a informação, ela é um inteiro, eu vou ter o meu get ID. Aí tá aqueles get set, né, aqueles métodos. Então eu vou retornar o meu ID, beleza? Muito bem, criei o método aqui, deixei ele como público. Vou voltar aqui na minha program agora. E eu quero exibir lá a informação do cliente. O ID eu não acesso, vou diminuir só um pouquinho aqui. Mas se eu fizer aqui agora o meu get ID, aí ele vai deixar como que eu acesso essa informação sem alterá-la direto, né? Estou apenas obtendo a informação do meu ID. Boa. Só que aqui agora a gente tem um problema. O nome eu ainda eu estou conseguindo alterar direto. Eu não deveria alterar o nome. E para poder acessar ele, eu ia usar um mecanismo do get também. Só que aí, esse nome, ele não está nessa classe cliente, não. Ele está na minha classe pessoa. Então a gente vai lá na nossa classe pessoa e eu vou alterar ela aqui, ó, de público para privado. Vamos ver o que acontece com esse código aqui. Alterei para privado. Opa. Vou lá na minha classe cliente. E se você olhar, você vai começar a tomar um erro, porque ele vai falar, opa, você não consegue acessar aqui a propriedade nome porque ela está como privado. Então ele não reconhece, vai dar erro. Está, ó, deixa eu deixar o mouse aqui em cima, ele vai falar que tá, ó, nome é inacessível, por causa do nível de proteção que eu coloquei, de isolamento. Porque quando torna ela privado, apenas a minha classe pode utilizar, acessar ela. Mesmo que eu tenha relação de herança entre pessoa, entre cliente e pessoa, ele não permite com que eu acesse. E aí, como é que eu vou atender aquela regra do DDD para não permitir que acesse diretamente, mas com que isso funcione através da herança? Preciso resolver esse problema. Ó. Eu resolvo aqui, que ele não consegue acessar quando eu estou usando a classe, só que a minha classe que está herdando as características da minha classe base, ela precisa acessar, né, o nome. Vamos ver como eu resolvo isso. Eu vou vir aqui ó, na minha classe pessoa. Então, eu não posso usar o público, porque senão ele fica aberto demais para poder trabalhar, né? Eu consigo acessar ela diretamente. E se eu usar o privado, me dá aquele problema que a classe da relação aqui que está utilizando, ela não consegue mais acessar. Então, é aí que entra esse outro nível de visibilidade que é o protegido. Esse protegido, ele permite que eu consiga utilizar na minha própria classe, pessoa, e eu também consigo usar na relação de herança. Então agora a minha classe cliente, ela consegue acessar o objeto, na verdade a propriedade pessoa, e se eu for lá na minha classe program, ela não permite com que fora, externamente, eu consiga acessá-la direto. É isso que eu quero. Então agora, se eu quiser ter as informações, né, da minha pessoa, vamos usar aqui embaixo o exemplo, tá, para ficar melhor, ó. Cliente 2. Ó, cliente 2. Então, eu estou obtendo a informação do meu ID. E se eu quiser a informação, ó, o nome do cliente. Vamos tentar usar aqui, ó, cliente 2.nome. Olha, nem aparece pra gente. Aí agora eu vou vir na minha classe cliente. E aí eu vou criar esse método que vai acessar a informação do meu nome, igual a gente fez aqui. Então, eu poderia criar ele aqui em cliente, mas como é uma informação que diz respeito à pessoa e cliente está consequentemente herdando, eu posso vir aqui na minha classe pessoa e eu vou criar para ela aquele método para get, né, para poder acessar a informação. Então, o tipo de retorno é string, certo? Então, aqui eu vou colocar public string. Aí eu vou criar meu get nome. E aí eu vou ter lá retorna informação referente ao nome. Aí automaticamente o cliente vai herdar esse método também pela herança. E aqui em program eu consigo fazer aqui o get nome.
E aí eu resolvo esse problema. Tá vendo? Sem nem ficar criando muito código. Basta apenas eu ajustar o nível de visibilidade. Então, protegido, eu consigo acessar também na relação de herança. Beleza? Então, vimos vários recursos aqui que a gente tem na orientação a objeto que ajuda a gente a modelar o nosso código de acordo com a necessidade, requisito que você tem na hora de criar os seus objetos. Belezinha? Então é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e eu fui. Tchau, tchau. Joia.